Mas quando a gente olha o que a gente pode fazer hoje, muito diferente com o avanço da IA, a gente está indo muito além do que a gente podia fazer há 10 anos, 15 anos, quando eu me conectei com esse tema. Então, eu fico, sim, feliz que a gente tem muita tecnologia disponível para ser aplicada e endereçar cada um dos ODS, mas eu ainda fico triste que eu não vejo a velocidade necessária, o senso de urgência dos diferentes atores sobre o tema. Uhum. Bem-vindas e bem-vindos à Sala de Liderança, uma série do Microsoft Brasil Podcast. Como permitir que a tecnologia empodere cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais é algo que sempre norteia nossas conversas por aqui e é a própria missão da Microsoft. Mas hoje vamos ampliar nosso foco para além dos escritórios para entender como a tecnologia, em especial a inteligência artificial, pode ajudar a solucionar questões que são relevantes para a sociedade. O quanto e como o avanço tecnológico que já temos está de fato fazendo a diferença? Meu nome é Carla Furtado e para conversar comigo sobre isso, eu tenho o prazer de receber a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Consentino. Bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, Tânia. Oi, Carla, prazer enorme estar aqui com você e com toda a nossa audiência. Sim, é um prazer te receber também, Tânia. E para começar, eu queria saber de você, o seu lado pessoal com esse tema que a gente te falou, né, sobre buscar por mudanças e soluções de grande escala. Como que isso te toca? Por que que você está num cargo assim tão importante e que conversa justamente com isso? Bom, eu sempre quis causar impacto e, num determinado momento da minha carreira, eu entendi que eu podia, através da tecnologia, gerar impacto em grande escala. E aí, quando eu Certo. vim para a Microsoft, que eu fui encantada pela missão da empresa, e somado também a uma outra frase que a gente fala muito, com a oportunidade vem a responsabilidade. Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar para uma das maiores empresas do mundo, eu tenho a oportunidade de trabalhar para uma empresa que é super inovadora e todo dia desenvolve tecnologia para endereçar diferentes desafios. Vem a minha responsabilidade como executiva de aplicar essas tecnologias de forma mais adequada. E aí, eu que sou uma apaixonada pelo tema sustentabilidade, focada em meio Hum. ambiente, de novo, não sou especialista, eu sou apaixonada. E quando eu olho o Fórum Econômico Mundial e mostra de forma recorrente que os maiores desafios, não só para a humanidade, mas para os negócios, eles estão aí prejudicados, os maiores desafios são resultados de problemas ambientais. Eu vejo que a gente tem uma equação muito complexa para resolver, porque a Sim. gente precisa reduzir, cortar, no mínimo, as emissões de gás de efeito estufa pela metade, enquanto a economia continua crescendo. Você tem que fazer isso sem limitar crescimento econômico. Você tem que fazer isso levando qualidade de vida e tirando ainda quase 1 bilhão de habitantes do planeta Uhum. de uma situação de abaixo da linha da pobreza, que não tem acesso à energia, que não tem acesso à água potável, que não tem acesso à educação, à saúde, a alimentos. Então, como que eu resolvo essa equação? A gente só vai resolver com a aplicação de tecnologia. E estou muito feliz de poder estar aqui com você para falar sobre isso hoje. Maravilha, é muito interessante escutar, porque você falou sobre primeiro sustentabilidade. Então, a gente pensa em questões, claro, do meio ambiente, mas logo você conecta também com questões sociais, né? Então, cada vez mais a gente vem aprendendo a se aprofundar sobre esse tema em conversas, em iniciativas, tanto no âmbito de empresarial como pessoal e de governos mesmo, né? Como que está tudo conectado, né? Não tem como a gente falar de meio ambiente sem pensar na economia, sem pensar que tem pessoas que passam fome, isso também está ligado Tá? aos modos sustentáveis e também com tecnologia. E você também sente, Tânia, que é, não seria possível resolver esse problema se não fosse isso. Então, por mais que seja tão grave o que a gente vive hoje globalmente, ainda bem que a gente tem essa ferramenta, né? Porque se não fosse isso, eu acho que a gente não teria nenhuma chance. Exatamente. A gente tem que endereçar vários desafios. E por que que o social está ligado com o ambiental? Porque uma mudança climática, a elevação da temperatura do planeta, ela não acaba com o planeta, ela acaba com a vida humana no planeta. Pois é. E o que a gente quer, e aí eu gosto muito de conectar com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e eu gosto do que esses objetivos buscam. Eles buscam eliminar a pobreza, eles buscam a redução da desigualdade e buscam o
controle a redução do aquecimento global. Então, e aí quando você olha cada ODS, você vai falar educação de qualidade para todos e conectado com a missão da Microsoft, empoderar todas as pessoas e todas as organizações a conquistar mais. E aí a tecnologia me permite levar educação de qualidade para todos, me permite levar saúde de qualidade para todos, me permite levar desenvolvimento econômico, proteção de florestas, proteção de oceanos. E aí você vai olhando para cada um dos ODS, você fala, poxa vida, a tecnologia, ela me ajuda aqui. A gente ainda não tem respostas para todos os desafios, principalmente os ambientais, principalmente sobre as emissões de gases de efeito estufa, porque a gente, mais do que reduzir emissões, a gente tem que capturar carbono da atmosfera. E aí, de novo, a gente tem que continuar investindo em tecnologia de captura de carbono. E eu fico feliz de ver a Microsoft indo além da inteligência artificial, investindo, e aí tem o nosso fundo de $1 bilhão, investindo em startups de tecnologias de captura de carbono, investindo em startups na área de economia circular. Isso é muito gratificante. Mas quando a gente olha o que a gente pode fazer hoje, muito diferente com o avanço da IA, a gente está indo muito além do que a gente podia fazer há 10 anos, 15 anos, quando eu me conectei com esse tema. Então, eu fico, sim, feliz que a gente tem muita tecnologia disponível para ser aplicada e endereçar cada um dos ODS, mas eu ainda fico triste que eu não vejo a velocidade necessária, o senso de urgência dos diferentes atores sobre o tema. A Microsoft sozinha, a gente pode disponibilizar a tecnologia, mas eu vou precisar de adoção massiva dessa tecnologia. Eu preciso de outros atores, e eu preciso de outras empresas do setor privado. Precisamos do engajamento do setor público, do engajamento do terceiro setor, e aí sim, juntos, poderemos fazer a transformação necessária para esse nosso mundo. Perfeito. E só está dando aqui uma legenda para essa sigla tão importante, caso quem está nos ouvindo não saiba, as ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são um apelo global, né, que chama muitas organizações ao redor do mundo para focar para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, então engloba tudo isso que a gente está falando. E você falou, Tânia, que a Microsoft vai além da inteligência artificial. Mas essa é uma tecnologia recente que nos interessa muito, que ainda tem muita curiosidade, é muito atraente, né? E a gente coloca muitas expectativas nessa tecnologia. Então, eu queria saber o quanto, de fato, essa tecnologia pode ajudar em questões de escala global. É possível que algo assim, por exemplo, possa ajudar uma nação inteira, por exemplo? E como? Para a gente poder tangibilizar. Um caso que todos nós estamos ainda vendo foi a própria pandemia. Então, a gente viu o Teams, e o Teams ganhando inteligência e ganhando elementos da inteligência artificial para ajudar a gente a colaborar mais e a gente a ser mais produtivo num momento de 100% trabalho remoto, sem nenhuma transformação cultural. Para a Microsoft, a adoção de Teams é o nosso business as usual, né? Sim. Mas para a maioria dos nossos clientes não foi o caso. Agora, imaginem governos, e aí eu gosto de citar o governo brasileiro, que está atrasado ainda no uso de tecnologia, na adoção de tecnologia, e a gente permitiu continuidade de serviços públicos, porque nós doamos por 6 meses nossa plataforma para o governo. Então, no dia da declaração, a partir de hoje é trabalho remoto, a Microsoft entra e permite continuidade de serviços públicos. Isso é a continuidade da operação da nação. Isso é muito forte. É muito. A gente permitiu continuidade do ensino à distância através das nossas plataformas. A gente habilitou a telemedicina, que ela não era habilitada no Brasil. E agora a gente pode levar com a inteligência artificial e mais o IoT e o 5G, a gente consegue levar saúde para qualquer canto do país. O Brasil é um país de muitas desigualdades. Uma coisa é você estar aqui no centro de São Paulo, que mesmo as classes sociais mais baixas, elas têm acesso a algum tipo de serviço de saúde. Isso não é verdade quando você vai para áreas remotas do país, para áreas mais distantes, ou às vezes até no interiorzão de São Paulo. Então, quando você tem, através da tecnologia, você leva saúde para a população que está afastada da população remota,
Isso é uma super vantagem de bem-estar e de desenvolvimento econômico. O que atrapalha o desenvolvimento econômico é falta de educação e falta de saúde. Então, com É, esses dois pilares bem suportados, a gente consegue trazer desenvolvimento econômico. Então, sim, a gente pode trazer, eu já falei de saúde, eu já falei de educação, comentei da continuidade dos serviços públicos durante a pandemia, mas a gente pode trazer produtividade, a produtividade do campo brasileiro, do agronegócio brasileiro, que é 25% do nosso PIB. Nós somos o uhum, quarto produtor mundial de alimentos e nós conseguimos a cada ano produzir mais sem necessariamente aumentar a área de produção. Por quê? Porque a gente usa inteligência artificial e eu sim, consigo trabalhar, produzir com mais qualidade, com mais assertividade, com menos uso, com menor uso de defensivos agrícolas, com a menor intensidade de irrigação, preservando água. E isso faz toda a diferença para o produtor, que vai conseguir aumentar a rentabilidade dele, mas para nós, consumidores, na outra ponta, a gente ter alimento disponível, porque a fome ainda é um problema mundial. Então, pois é. realmente, a inteligência artificial ela pode trazer respostas para os problemas bastante complexos que nós temos aqui na sociedade. E para falar só mais um, porque senão não para de falar, uma Sim, não, outra mas coisa é muito bom como fantástica que a esclarece. Microsoft fez agora foi lançar o Planetary Computer. Então, a gente lança uma plataforma e a gente está adquirindo base de dados de diferentes partes do globo, de biomas, de espécie, para disponibilizar essa base de dados para cientistas, para terceiro setor, para academia, para que a gente possa olhar e entender padrões das espécies, a gente conseguir treinar o algoritmo, trabalhar com IA e Machine Learning, para a gente conseguir preservar espécies, para a gente conseguir impedir deterioração de biomas, para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva a preservação do planeta. Isso é sensacional. Sensacional. E eu falei que é muito bom como vai esclarecendo, porque normalmente a gente pensa, quando a gente pensa em escala global, a gente pensa em ações muito massivas, como essa última que você disse, né, que tem um impacto de cara muito grande. Mas realmente, quando a gente pensa em coisas mais pontuais, como o Teams, que permitiu que a operação continuasse e que aulas pudessem ser possíveis na pandemia, coisas muito pontuais que parecem pequenas, mas que na verdade são essas as mudanças que fazem muita diferença, né? Assim, voltando ao Teams durante a pandemia, se você pensar, tivemos uma retração econômica no período da pandemia, porque teve uma redução da atividade no mundo inteiro. Então, e isso não foi pior, porque nós tínhamos plataforma colaborativa para continuar operando. Então, o Pois é. impacto na economia global, e isso ia trazer como consequência o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, é muito grande. Então, não é pequena, não foi pequeno o impacto que o Teams trouxe para a economia e para a sociedade durante a pandemia. É, com certeza. E falando sobre esse tema, né, que a gente falando de estruturas e as desigualdades que a gente tem no nosso país, como que a tecnologia pode potencializar o terceiro setor e as organizações que já têm um trabalho para melhorar essa situação, para evitar e amenizar essas crises? Como que uma multinacional como a Microsoft se relaciona com essas organizações que já fazem esse trabalho? Bom, o que a gente quer é potencializar o trabalho delas. O próprio Planetary Computer é uma solução que a Microsoft disponibiliza para diferentes atores, e o terceiro setor é um deles, e esse terceiro setor pode usar uma base de dados que eles não teriam acesso ou por custo ou pela própria dificuldade de acessar aquele tipo de dados. Outra coisa que a gente faz é parcerias com diferentes ONGs no país, e aqui a gente tem ONGs de qualificação e capacitação profissional, e aí a gente trabalha em diferentes frentes, então falamos muito projeto de capacitação na diversidade de gênero, recorte mulheres pretas e pardas, pessoas com deficiência. Então nós temos aqui parcerias com inúmeras ONGs nesse sentido. Trabalhamos com ONGs na área de deficiência, pessoas com deficiência. Então, como que eu levo a tecnologia e a inteligência artificial para empoderar as pessoas com deficiência? E aí, no Brasil, trouxemos o Sim, AI e o Soundscape em português. Hum. Trabalhamos, somos parceiros da Fundação Amazônia Sustentável e, junto com os nossos MVPs, estamos levando tecnologia para quem cuida da floresta.
Então, o que a gente entende é que os desafios sociais e ambientais, eu já comentei no início, eles são maiores do que uma empresa sozinha, por maior que ela seja. Eu posso ter a ferramenta, mas eu não vou conseguir chegar na ponta. E eu que tenho uma relação histórica, principalmente com a Fundação Amazônia Sustentável, já, eu sou parceira deles há quase 15 anos, eu entendo que o setor privado ele tem respostas para muitos problemas e eu tenho uma comunidade com um determinado problema. Só que se eu for aplicar com o meu mindset, eu não vou conseguir construir uma solução que enderece o real problema, né? Não o problema que Perfeito. eu, sentada no meu escritório, acredito. Então, eu costumo Uhum. dizer que a ONG ela é como se fosse um protocolo de comunicação, uma Hum. API, que vai traduzir um grupo, o que um grupo necessita, com o que o outro grupo tem para oferecer. Porque isso aqui, ele pode ser incompatível se a gente for olhar sem esse protocolo intermediário. Então, eu acho que a ONG ela tem um papel fundamental e nós trabalharmos juntos com ela nos permite potencializar o nosso impacto. Isso é muito legal que você disse, né, sobre perceber que mesmo que tenha muitas ferramentas, muito alcance e muitas possibilidades, como uma multinacional como a Microsoft, não tem como dentro de um escritório saber exatamente quais são as soluções que algum campo necessita. E as parcerias são muito ricas nesse sentido. E eu acho que isso vale até, esse é um podcast que endereça os líderes, né? Isso conversa muito com líderes, porque é muita responsabilidade, né, liderar empresas que tenham empresas, organizações que tenham esse objetivo de fazer mudanças estruturais de escalas massivas, mas também só será possível através de parcerias, né? Nunca vai ser um salvador da pátria ou uma pessoa que vai ter todas as soluções na manga sozinha. Isso só é possível através de parcerias, escutas e trabalhos de grupo, né? Então, aproveitando o gancho, eu queria E saber só, quais são os deixa seus eu saltar. conselhos. Deixa eu Diga. só saltar aqui falando de parcerias. É por isso que o ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 17, ele fala de parcerias. No Perfeito. sozinho, então parceria do setor público, privado, terceiro setor, academia, sociedade civil. É só assim que a gente vai conseguir diminuir as dores do nosso planeta, economia e Só. sociedade. E é tão interessante, Tânia, porque a gente grava muitos podcasts sobre muitos temas e eles sempre acabam se conversando. Então, a gente fez recentemente um podcast sobre cultura de aliados, que é uma coisa muito importante aqui na Microsoft. E era sobre isso, como que os times podem ser aliados. Então, como que eu, mesmo sendo uma mulher branca, por exemplo, posso ser empática com a causa da comunidade LGBTQIA+, ou da comunidade negra, e porque eu sou uma aliada. E eu não vou saber Exato. quais são as questões que eles precisam se eu não tiver escuta e parceria através das minhas conclusões pessoais. E isso se espelha numa multinacional e isso vai se espelhar também com ações governamentais em tudo, né? Isso é muito legal, e aí quando a gente olha, né, porque, de novo, a gente não pode falar pelo outro, Exato. cada um tem o seu lugar de fala, mas quando a gente estuda um pouquinho, a gente consegue, dentro do nosso lugar de fala, falar pelo outro e se comportar como aliado. Então, é Uhum. importante, se eu quero falar de sustentabilidade, ou se eu quero falar de inclusão de gênero, e eu sou um homem branco e quero falar da mulher, ou eu sou uma mulher branca e quero falar da mulher preta, eu preciso entender um pouco do contexto daquele grupo, daquela pessoa, porque senão vai ficar. Eu vou ter uma percepção muito errada. Então, Uhum. por isso, é a empresa olhando para uma comunidade, querendo, eu vou fazer uma doação dessa solução. Não, não é assim que vai funcionar para ela. Da mesma forma, eu vou querer fazer a inclusão daquele grupo e eu não escutei qual é a necessidade daquele grupo, eu não vou fazer a inclusão. E, na verdade, eu posso até afastar ao invés de incluir. Então, é importantíssimo que a gente estude. Então, você falou no papel do líder, trabalhar a educação de líderes para a diversidade e inclusão, trabalhar a educação de líderes para a sustentabilidade, para que o líder entenda que sim, é possível produzir e preservar, que não Uhum. são ações que se contradizem, que se anulam, mas se somam, é muito importante. Com certeza. E aproveitando, que mais conselhos, Tânia, você tem para dar para líderes que tenham esse esse ímpeto que você disse que te moveu na sua carreira, né, de provocar mudanças? Porque a pessoa que tem essa vontade
e ainda mais no âmbito empresarial, porque ela pode, por exemplo, seguir uma carreira política, é muito diferente, né, de uma líder de uma empresa. Ela também vai lidar com muita pressão, muitos desafios, muita responsabilidade, né? Então, o que te ajuda a lidar com esses desafios e focar nesse objetivo que é potencializar e provocar mudanças e evitar crises? Eu acho que a vontade de deixar um legado, e aí a grande pergunta, aí eu vou contar uma historinha, uma vez eu participei da Oba! abertura do painel do IBGC, era o Uhum. Fórum Anual do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foram chamados 3 executivos, eu, para falar de legado, e 2 homens brancos, já de uma certa idade, com uma super experiência de mercado. O primeiro homem apresentou o que era deixar legado. Eu tenho 40 anos de profissão, comprei empresa, vendi empresa, fiz turnaround, mandei 500 pessoas embora, contratei outras 1.000 e cresci o negócio em X%. Aí eu comprei outra empresa e vendi, mexi, fiz merger e transformei e entreguei tanto de resultado operacional. E era isso para ele. E os dois fizeram uma apresentação muito parecida. Eu falei, gente, a minha apresentação vai ser um horror, porque é lógico que o meu papel aqui, como líder da Microsoft, é fazer a Microsoft crescer. E eu estou super orgulhosa que a gente está com um crescimento incrível esse ano. Então, o Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso. Esse é o meu papel básico, porque sem isso, eu não vou continuar me perpetuar no meu emprego. Então, para continuar com o Certo. emprego, eu tenho que continuar entregando resultados, permitir que a Microsoft cresça, que ela impacte, que ela traz os melhores talentos. Só que se for só isso, é muito vazio. Então, o meu papel como líder é entregar resultado financeiro, mas eu, como empresa, a Microsoft, ela tem uma licença social para operar. Ela tem que ter um compromisso com o mercado, e eu vejo isso em qualquer empresa. Só que nós temos o privilégio da nossa missão incorporar isso. Isso não é Uhum. normal na maioria das empresas. Então, como que as empresas entendem o seu papel social e incorporam, não só na área de filantropia, mas no core business, alguns temas como diversidade. Diversidade está nos nossos valores, está na Uhum. nossa cultura. Então, como que eu incorporo diversidade, sustentabilidade, inclusão social? Como que eu incorporo isso na minha cultura? Como que eu incorporo isso no meu core business? Então, o que eu convido os líderes é a refletirem sobre o seu papel. É suficiente para você estar aqui só para ajudar a Microsoft a crescer, ganhar mercado, se transformar? É muito bacana e pode ser suficiente para alguns, mas eu realmente acredito que o nosso papel é mais que isso, nós podemos fazer mais que isso e a nossa empresa nos possibilita fazer muito mais que isso. Então, isso é um privilégio, é uma super Uhum. oportunidade que nós temos que tratar com muita responsabilidade. E isso nos energiza, porque aí quando você conta as histórias de resultados, e aí eu entro, né, nesse evento do IBGC, entra a Tânia para falar de impacto e de legado, e eu mostrei o que eu tinha transformado a empresa que eu trabalhava, foi até antes de eu estar aqui na Microsoft, e o que eu tinha trazido de crescimento, os prêmios que eu tinha ganho, os prêmios que a empresa tinha ganho por ações na floresta amazônica, ações no sertão da Bahia, de levar Uhum. acesso à energia e à água, a treinamento, capacitação profissional, e aí eu comecei a contar essas histórias de transformação da vida de pessoas através da adoção de tecnologia. Eu falei assim, a minha empresa, ela compra, ela vende, transforma, fecha fábrica, abre fábrica, ganha mercado e cuida do planeta. E aí contei a história. E isso me traz satisfação. E isso me faz Sim. acordar toda manhã com uma super energia para fazer mais. E isso ajuda a atrair meus talentos, isso ajuda a reter meus talentos também. E ajuda os clientes a me olharem com mais respeito. Então, eu acho que sustentabilidade e negócio, elas estão totalmente conectadas. O líder ele precisa ser corajoso, porque em alguns momentos você tem que fazer escolhas, e às vezes você vai falar, não, eu vou optar pela sustentabilidade, que é uma escolha de longo prazo, mas para o negócio é o melhor a fazer. Maravilha. E com certeza, né? Ainda mais uma pessoa que tem uma longa trajetória já como você, né? E com bons exemplos, acho que isso Bota longa provavelmente nisso.
E isso provavelmente te ajudou a passar por essa crise, né, Tânia? Eu queria saber como que foi, assim, a pandemia, porque você disse que a gente está num momento muito bom, né? Você está otimista, o Brasil está com ótimos números, mas foi assim durante o último ano? A gente está agora vendo uma luz no fim do túnel. O que que te ajudou nesse momento tenebroso que a gente passou coletivamente? Está passando ainda, né? A Tá pandemia não passando, acabou, é a verdade. gente vê os impactos, atrasos sociais. Na diversidade e inclusão de gênero, nós atrasamos 37 anos, o que é muito Uau, triste, porque a mulher muito. tem que voltar para casa, não tinha creche para cuidar dos filhos, Uhum. ela perdeu os seus empregos, então aqui a gente tem um impacto de gênero horrível, um retrocesso Sim. incrível. Nós vemos as nossas crianças que ficaram longe das escolas, principalmente das classes mais baixas, e isso está trazendo aqui para uma educação que já é muito ruim, ela traz uma década de atraso, então a gente ainda está vivendo com alguns desafios Com certeza. gigantescos. Como que a gente recupera isso? Agora, no nosso mundo de tecnologia, a Microsoft ela foi percebida de uma outra forma. Os nossos clientes nos disseram: vocês viraram nossa plataforma de missão crítica. Eu não opero sem Microsoft. Então, a percepção do nosso valor aumentou de forma significativa. Então, por mais que nós tivemos essas pressões sobre saúde, vou pegar essa doença, não vou pegar, quando vem a vacina? E aquele meu parente, minha mãe, minha irmã, eu preocupada, meu Medos. irmão, né? Muito medo de ficar doente, das pessoas queridas ficarem doentes, e perdemos, todos nós perdemos pessoas queridas, Sim. então uma dor gigantesca por esse lado. Mas, por outro lado, o trabalho remoto para nós é menos dolorido do que para a maioria das pessoas, porque nós já estamos mais acostumados com tecnologia, e oportunidades de negócios surgiram por todos os lados para a Microsoft. Por isso eu falo que nós somos privilegiados, eu não quero ser uma otimista cega, mas nós somos Uhum. privilegiados porque nós conseguimos manter os empregos e fazer o nosso negócio crescer e temos outra visão, o cliente nos olha de outra forma. Então, eu vejo isso de forma positiva. Os aspectos ruins foram muito ruins, nós temos atrasos, né, que foram gerados, que eu acredito que a tecnologia pode ajudar a recuperar, mas a gente tem muita oportunidade. E isso nos permitiu, aí o time foi incrível, o time se engajou, mesmo remoto, mesmo com as dores, mesmo com as incertezas, que eram muitas, a gente teve um trabalho super bacana de equipe e a gente celebra juntos esses resultados. Então, nada caiu do céu, foi Uhum. muito sangue, suor e lágrimas, e nós trouxemos esse resultado incrível do Brasil. Eu acho que é o melhor da nossa história, vai ser esse ano fiscal year 22, e Que tomara que o bom. fiscal year 23 bata 22, o que a gente quer sempre mais. E eu acho que a gente, Tomara. no final dessa uma crise como essa, a gente sai mais forte, a gente sai mais resiliente. Os aprendizados, os ruins e os bons, eles nos trazem resiliência. É incrível que esse momento chegou, né? Que ainda, com certeza, não acabou, mas a gente precisava tanto, né, de algum alívio que a É, gente, tipo, valoriza muito esse alívio que está acontecendo. Tânia, verdade. para fechar, a gente está falando de otimismo agora, né? Sem ser cego, entendendo quais são os desafios. Então, eu queria saber o que você enxerga que a gente tem que focar nesse sentido, as empresas, os governos, para que o Brasil possa seguir se desenvolvendo com a tecnologia e amenizando tantas questões que a gente conversou aqui na nossa conversa. O que você acha que assim tem que ser o foco do momento para a gente poder vencer os desafios que ainda estão presentes? O foco do momento, como país, a gente está falando de eleições presidenciais que virão, qual deve ser o foco do novo governo, primeiro habilitar ecossistemas de inovação, fomentar a aproximação da academia com as empresas, com o setor privado, para a gente gerar e aproveitar essa inteligência e gerar riqueza através de toda essa inteligência e qualificar pessoas em massa. E por que isso? Nós, no mundo de TI, temos um gap de 400 mil profissionais, 400 mil vagas, nos faltam hoje 400 mil profissionais, e nós formamos por ano 100 mil a menos do que a gente precisa. Então, até 2025, a gente vai ter um gap de 1 milhão de profissionais, pelo menos, no mundo de TI. O que isso significa? Atraso na adoção de tecnologia, não só da Microsoft. Os nossos clientes vão atrasar projetos. E o que isso traz? Isso me traz atrasos na produção do campo, como eu já falei.
Então, tudo que esses benefícios que a gente está falando, que vêm da adoção de tecnologia, eles serão atrasados. Então, eu vou ter perda de produtividade em escala global. Isso reduz a competitividade do Brasil. Isso vai fazer com que eu perca ainda mais mão de obra, porque eu não formo e ainda perco, porque eu não preciso nem sair do Brasil hoje para trabalhar para uma empresa do exterior, no exterior. E vai impactar diferentes setores da nossa economia. Então, uma área que eu tenho aqui um senso de urgência e eu fico, às vezes, aflita, é o que a gente tem que fazer mais para qualificar mais pessoas. Aí eu tenho muito orgulho do nosso projeto Microsoft Mais Brasil, que um dos pilares desse projeto é capacitação, certificação, emprego. E agora a gente deu uma turbinada no Microsoft Mais Brasil, que é o Conecta Mais. Em 2 anos de Microsoft Mais Brasil, nós atingimos 5 milhões de brasileiros. Uau, 1 muita milhão gente. de brasileiros concluiu pelo menos um treinamento e mais de 100 mil conseguiram empregos depois desses treinamentos. E agora que Conecta Mais, a gente quer dar um outro passo. Eu quero que outros 5 milhões se engajem na nossa plataforma, mas eu preciso aumentar o número de pessoas que terminem os cursos. E a gente quer garantir a qualificação, a certificação, e nós estamos colocando essas pessoas certificadas numa plataforma de empregos e abrindo essa plataforma para os nossos parceiros de negócio. Então, a gente quer ajudar que clientes e parceiros da Microsoft consigam pegar esses profissionais que nós estamos treinando. Nós estamos treinando em Azure, em BizApps e em cibersegurança. Então, é um negócio muito legal e realmente eu espero que a gente impacte a sociedade, porque falar em geração de empregos, nós temos hoje 11 milhões de desempregados no Brasil. Então, imagina, eu consigo reduzir isso em 500 mil, em 1 milhão. É um negócio bastante bacana. Muito bacana e é um combustível, né? A vontade de que isso aconteça. Com certeza, como você falou, que isso te faz levantar da cama todos os dias, é um objetivo muito engrandecedor e imagino que muito gratificante. Então, também torço muito por esses números, porque precisamos de mais educação e mais pessoas capacitadas e envolvidas na tecnologia no Brasil, né? Para que as coisas fiquem melhores para todo mundo. Tânia, foi um prazer conversar com você. Não é à toa que você é uma líder nata, assim, muito inspiradora, muito lúcida. E eu tenho certeza que inspirou aqui quem está nos ouvindo em busca de mais exemplos de liderança. Então foi uma maravilha falar com você. Obrigada pelo tempo. Obrigada, Carla. Bom demais estar com vocês. Valeu! E pessoal, lembrem-se, deixe seus comentários nas redes sociais, é só usar a hashtag Microsoft Podcast. Vai ser um prazer acompanhar os insights de vocês. Obrigada e até a próxima!